Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos esperar a galera entrar aí. Se é que vem alguém. Esperar esse pessoal enrolado. Cadê vocês? Cadê vocês? Live hoje sobre a desesperança. A galera tá almoçando agora. Bom, vai ficar salva de todo jeito. Depois a gente vê sobre essa questão do horário de 12h12. Acho que a galera votou lá. Mas não sei se vai dar certo esse horário. Não tem problema, né? Tem alguma coisa de errado aqui nesse negócio. Bom, é o seguinte, vamos falar a respeito de esperança, né? É o seguinte, eu sei que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já passou por um episódio em que se sentia, né? Em que durante uma dificuldade, diante de uma falência, diante de um desamor, diante de uma doença, diante de alguma coisa, de um cansaço em relação a um problema no casamento, em relação a um problema financeiro, sentiu-se incapaz, sentiu-se fraco, sentiu-se insuficiente e aquilo brota no peito, né? Brota no peito aquela sensação, uma sensação que às vezes a gente não consegue descrever, uma sensação de cansaço, de incapacidade de não conseguir fazer algo, de não conseguir entregar algo, né? Um medo de não conseguir ir adiante, né? E esse medo é exatamente o que a gente chama de desesperança. É o que de fato é a desesperança. Bom, vamos para a definição da coisa antes disso, né? O que é esperança? Esperança, presta bem atenção, esperança é uma virtude. Ela está dentro das virtudes que a gente chama de virtudes teologais, fé, esperança e caridade, né? Ou seja, é uma virtude que ela é dada, ela é entregada, né? Quando a gente fala de virtudes, né? A esperança é aquela virtude que espera, que busca, que confia. Essa é a esperança, né? É que ela tem uma esperança no alto. Esperança é essa espera de que algo vai vir do alto, que é algo que vai mudar a nossa vida. Isso é de fato a esperança. Só que o que é o grande problema? O que é o grande problema? Fica aqui, presta atenção, né? Às vezes a gente passa por alguma desventura, né? Problema do casamento, problemas financeiros, problemas de saúde, problema com o que for, problema com os filhos. E aí a gente acaba entrando numa situação em que a gente não consegue mais, né, confiar que aquilo vai de fato dar certo, né? A gente não consegue confiar e esperar que aquilo vai se acertar. E a nossa esperança começa a ficar abalada, né? Começa a ficar instabilizada. E aí as pessoas acabam vindo pra gente e falam assim, não, calma, né? Você precisa ter um pensamento positivo, você precisa ter fé, você precisa rezar, você precisa, né, confiar que as coisas vão funcionar. Ou seja, tudo isso é um exercício intelectual. Tudo isso é um exercício intelectual, né? Quando as pessoas falam, olha, você precisa ter paciência, né? Que as coisas vão se acertar, né? É porque as coisas estão acontecendo. Pensa que você ainda tem uma vida toda pela frente. Ou então a pessoa entra numa falência, né? Fala, não, pensa que tu ainda tem força de poder trabalhar, você ainda pode conseguir, né? Ou então alguém perde, sei lá, uma doença no filho, uma doença na família, uma doença dele mesmo, né? E a pessoa chega pra ela e fala assim, olha, não, calma, você precisa ter fé em Deus, né? Você precisa acreditar que Deus vai mudar isso, né? Pensa que existem remédios, existem tratamentos, ou seja, os conselhos que a gente dá para as pessoas que estão em desespero,
estão em desesperança, são sempre conselhos que são voltados para a inteligência humana, ou seja, são uma evocação da inteligência, uma motivação intelectual, ou seja, tentando justificar do ponto de vista intelectual como que a pessoa precisaria fazer para que ela conseguisse melhorar essa esperança. Só que o que é o problema? O que é o grande problema aqui? O que é o grande detalhe aqui, que é o que a gente erra 100% das vezes, né? Esse movimento intelectual para que a gente possa resolver essa desesperança, ele não é capaz de resolver. Porque às vezes a pessoa crê em Deus, ela tem uma fé forte, ela tem uma fé firme, ela realmente crê em Deus, ela acredita, ela entende como é que é o processo, né? Mas ainda assim ela fica com aquela falta de esperança. Entende isso ou não? Às vezes a pessoa percebe, ela sabe que ela é capaz de trabalhar e resolver aquela falência que ela teve, mas ainda assim brota no peito dela uma desesperança. Entende isso ou não? Ela sabe que um filho doente é possível usar remédio, é possível levar no hospital, é possível fazer as coisas, mas ainda assim brota no peito esse sentimento de desesperança. Ou seja, a esperança ela não é um processo intelectual. É porque nós estamos recrutando a faculdade errada. A faculdade errada, né? Faculdades humanas são a forma como a gente acessa o mundo. São 7 as faculdades, depois eu vou fazer um curso sobre as faculdades humanas, mas é importante que vocês entendam o seguinte. Exatamente essa sensação de incapacidade. O que é o grande problema? É porque essa sensação de incapacidade, ela não vem do intelecto. Intelectualmente você sabe que você é capaz. Intelectualmente você entende qual que é o mecanismo, né? Tu tá com um problema no casamento. Alguém chega e te dá um conselho e fala, faça isso, isso, isso. Intelectualmente tu entende. Mas a esperança não brota no peito. Por que não? Porque você tá usando os intelectos. Quando na verdade a esperança, ela é uma virtude. Então ela precisa brotar de outro lugar. De uma faculdade que a gente chama de apetite irascível. É o apetite irascível que ele busca, ele quer. O apetite é essa vontade incontestável que a gente não consegue explicar. Vocês já assistiram aquele filme, Até o Último Homem? Já não. Esse filme, ele é um filme, pra mim é um filme maravilhoso, né? Que mostra aquele soldado, né? Que ele é abjeto, ou seja, ele não pega em armas, né? Mas ele vai pro meio da guerra. E ali, no meio da guerra, acontece uma cena que é interessante, onde eles são encurralados ali, e boa parte da tropa acaba sofrendo ali, né? Com o ataque, eles não podem sair daquele local, e ele sobe um morro, né? Uma inclinação assim grande. Ele sobe até lá e vai buscando companheiro por companheiro. Um por um ele vai buscando aqueles ali. E aqui é interessante esse movimento porque não é um movimento intelectual. Não é um movimento da inteligência dele. Aquilo não faz sentido intelectualmente, mas é uma força que brota do peito. É uma força que brota do peito. Por que eu tô falando isso pra vocês? É porque a esperança, ela é um recrutamento do apetite irascível. Né? O apetite irascível é a busca das virtudes. Só que a esperança é uma virtude teologal, é uma virtude dada. Qual que é o respectivo? Qual que é o espelho da virtude teologal da esperança? É uma virtude chamada coragem. Então se a gente quer receber a esperança do alto, a gente precisa antes ter uma inclinação da coragem do nosso peito. Então é o apetite irascível que precisa funcionar. Não adianta você ter na cabeça, ter na mente, você entender e falar assim, ah não, mas eu sei o que eu preciso fazer, né? Eu sei que o meu casamento tá ruim, mas eu sei qual que é o mecanismo. Intelectualmente tu entende, mas a esperança, esse medo de não saber o que fazer, de que as coisas vão dar errado, vai continuar no seu peito. Né? Essa desesperança vai continuar no seu peito. A esperança ela só brota quando a virtude da coragem ela é colocada em voga. A virtude da fortaleza ela é colocada em voga quando você pratica a virtude da fortaleza. E como é que eu pratico a virtude da fortaleza, Jorge? Como é que de fato eu pratico a virtude da fortaleza? É quando eu abraço a causa, quando eu abraço a minha circunstância, quando eu abraço o meu dia a dia, quando eu começo a fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso todos os dias, né? Ou seja, tem uma pia de louça para lavar, eu vou lavar a pia de louça. Tem um tanque de roupa para lavar, eu vou lá lavar o tanque de roupa. Eu preciso trabalhar 12 horas, preciso dar um plantão de 12 horas, vou dar plantão de 12 horas. Ah, as contas estão apertadas, eu preciso, em vez de 24, eu preciso fazer 24, 36, 48 horas de plantão. Eu vou trabalhar, eu vou abraçar a minha circunstância. Se alguém é ofendido perto de você, você defende aquela pessoa, né? Se alguém é acusado perto de você, você defende aquela pessoa, você vai atrás. Sabe, tudo isso, esses movimentos naturais da alma, esses movimentos... Lembra lá de novo do filme, aquele rapaz que subia aquela encosta, ia lá, buscava um companheiro e voltava. Ele ia lá, buscava mais um companheiro e voltava. Ele ia lá, buscava mais um companheiro e voltava. E ele ficava naquela, né, sempre mais um. Entende que a esperança brotava no coração dele de que aquilo ia funcionar primeiro. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, ele recrutou a virtude da coragem. A virtude da coragem ela é puramente humana. A virtude da esperança ela é divina. Só que a virtude da esperança ela é dada quando nós recrutamos a virtude da coragem primeiro. Entendeu? Então não adianta você ter esse processo intelectual de que eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu preciso fazer, né?
eu fali, né? Eu quebrei. E alguém chega pra você e fala, não, calma, você sabe trabalhar, você sabe o que fazer. E aí você recruta aquela inteligência. Não adianta de nada, isso não vai fazer a esperança brotar no seu peito, né? Você saber da coisa, você saber como fazer, você saber qual que é o próximo capítulo, não vai fazer a esperança brotar no seu peito. A esperança no seu peito só vai brotar mediante a virtude da coragem. Virtude da coragem. É o apetite irascível. Tem que ser essa coisa que brota, que vai, que avança, que quer, que faz a diferença. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então assim, se você tá sentindo essa desesperança, sei lá, a área da sua vida que tá desesperançosa, não sei se tá problema com o seu casamento, se o problema é com a tua área financeira, se o problema é com teu filho, não sei qual é o problema, né? Mas Jorge, parece que eu tô entrando numa desesperança, essa sensação no peito de que eu não vou dar conta, né? Isso é a desesperança, esse é o desespero, é aquele que não espera mais, né? Isso é desesperança, né? Aquele que não espera que algo pode de fato acontecer diferente, né? Você não tem mais essa confiança divina. O que você faz? Qual que é o movimento natural da alma, da virtude? É a inclinação da coragem. A virtude da coragem é a respectiva da esperança para nós, para o padrão humano, né? Lembra? As 4 virtudes cardeais são as virtudes terrenas humanas. Coragem, que é a fortaleza, justiça, temperança e não lembra a outra. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Bom, qual que é a respectiva da esperança, né? Como é que a esperança brota no nosso peito? Como é que ela se inicia no nosso peito, né? Eu já vi essa situação, é exatamente assim, né? Como é que isso começa no nosso peito? Como é que a virtude da esperança ela é colocada dentro de nós? Quando a gente abraça a virtude da coragem. Entende isso ou não? Jorge, como alimentar essa virtude da coragem para ser constância no dia a dia? Ótimo. Como é que eu faço para me alimentar essa coragem? A coragem, presta bem atenção, isso aqui é simples. O que é a virtude da coragem ou a virtude da fortaleza? Como é que eu alimento isso no meu dia a dia? É cumprindo sobretudo aquilo que eu preciso fazer todo santo dia. É você no início do seu dia, você elencar, fazer uma lista de tudo aquilo que é tua obrigação. O que é tua obrigação? Vou colocar aqui, isso aqui é minha obrigação. Minha obrigação é fazer isso. É você parar o seu dia quando as tuas obrigações do dia estiverem cumpridas, né? Uma pessoa que está desesperada por conta de uma falência financeira, mas ela acorda de manhã, ela perdeu o emprego, alguma coisa assim, mas ela acorda de manhã e fala, bom, hoje eu preciso procurar emprego, eu vou acordar, vou arrumar minha casa, vou ajeitar as coisas, vou sair para procurar emprego, vou ficar por 8 horas procurando um emprego e vou voltar para casa. Essa pessoa, ela tem esperança. Essa pessoa que tem essa coragem de cumprir com o dia dela, ela volta para casa com esperança. A pessoa que se desespera é aquela pessoa que não consegue cumprir com a sua obrigação, né? Não consegue cumprir com a sua obrigação. Entende isso ou não? Desespero é como chama no TCC, a cognição principal do depressivo. É exatamente isso. Vocês entenderam? Então, presta bem atenção. Como é que então eu faço para mim voltar a ter esperança, Jorge? Esperança na vida, esperança que os meus problemas vão dar certo, esperança que as coisas vão funcionar, né? Não é um processo intelectual. Presta bem atenção, não é um processo intelectual, é um apetite irascível, é a vontade daquilo que é do alto, é a vontade daquilo que são os bens árduos, né? E qual que é a virtude que eu preciso acessar dentro do apetite irascível? É a coragem, a fortaleza, aplicá-la no meu dia a dia, na minha circunstância. É eu defender a minha esposa, é eu defender os meus filhos, eu defender a minha pátria, é eu defender, sabe, o meu dia a dia, a minha obrigação, a minha profissão. Quando eu faço isso com coragem, diariamente, quando eu faço isso com coragem, você pode ter certeza, a esperança vai brotar no seu peito. A esperança vai se criar dentro do seu peito. Beleza? Entenderam? Combinados? Então tá bom. Até amanhã. Amanhã nós teremos live no mesmo horário, 12h. Não me abandonem aqui, não sumam de mim. Fiquem com Deus.